Assistir Star Wars é uma experiência incrível, mas se depender do George Lucas... Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a melhor experiência com Star Wars, deixa eu te pedir uma coisa. Se você chegou por aqui através de alguma recomendação do YouTube, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar de olho em todas as nossas atualizações e já dá um like nesse vídeo. Curte aí, eu tenho certeza que Star Wars vale o seu like. Meu primeiro contato com Star Wars faz bastante tempo. Eu sinto até que foi numa galáxia muito distante, porque não se chamava nem Star Wars. Naquela época era Guerra nas Estrelas mesmo. Foi em alguma sessão da tarde, no comecinho dos anos 90. E na verdade não foi nem com o primeiro filme, foi com o Retorno de Jedi. Algum tempo depois eu acabei assistindo ao primeiro filme, Guerra nas Estrelas, e também ao Império Contra-Ataca. Mas o Retorno de Jedi, que nem é o melhor da trilogia, despertou meu interesse completamente. Eu devia ter ali 7 anos, 8 talvez, e fiquei fascinado com todo aquele universo. E a partir daquele momento eu assistiria Star Wars pelo resto de toda a minha infância, adolescência e agora a minha idade adulta. E eu acredito que você que está aí assistindo deve ter uma experiência parecida. Talvez sua experiência com Star Wars tenha começado com as edições especiais lançadas em 97 e não com as originais lançadas no cinema em 77, 80 e 83. Não tem problema. E eu digo que não importa se você assistiu às edições especiais pela primeira vez ou se você assistiu, como eu, às edições originais dos filmes. Porque Star Wars é isso. Star Wars é fascinante pelos seus personagens, pela mitologia e por tudo que envolve a saga em si. Mas é claro que a experiência de assistir às versões originais ela pode ser transformadora, principalmente se você levar em conta o momento em que os filmes foram feitos, né? Para ser mais exato, o primeiro filme, 1977, nas mãos de um diretor e de um roteirista extremamente inexperiente para os padrões hollywoodianos, o George Lucas, que conseguiu levar a sua visão com muito custo, mas ao mesmo tempo com um trabalho voraz de seus colaboradores para as telonas. E quando ele fez isso, ele arrebatou uma legião de fãs. Ele conseguiu criar uma franquia que imediatamente teve um impacto gigantesco na cultura pop. Aliás, a cultura pop, como a gente conhece hoje, deve muito ao Guerra nas Estrelas original e tudo aquilo que foi lançado de merchandising, de produtos derivados como livros, quadrinhos, animações, séries de TV, como a gente está vendo agora. Tudo isso deve muito ao trabalho praticamente artesanal envolvido na criação do primeiro filme. E que, claro, foi sendo aperfeiçoado ao longo do segundo e do terceiro, na verdade, quinto e sexto, de acordo com a cronologia do George Lucas, né? O problema é que em 1997 o George Lucas resolveu criar as edições especiais de Star Wars. Aliás, isso não é problema, né? É uma criação dele, ele pode fazer o que ele quiser com isso. Alteração de efeitos visuais, mudanças ali no comportamento de algum personagem através de uma pequena montagem, ok, talvez isso fosse o que ele queria desde o começo, talvez com o tempo ele tenha percebido que algumas coisas poderiam ser melhoradas, mesmo que essas coisas, na época em que foram lançadas, tenham sido alvo de tantos elogios e até de premiações. Afinal, a gente não pode esquecer, deixar de lado os prêmios que Star Wars levou por conta de suas inovações tecnológicas para a criação dos efeitos especiais. Pois é, não tem problema nenhum o George Lucas fazer essas alterações. Até um amigo dele, Francis Ford Coppola, também alterou uma de suas obras-primas, que é o Apocalipse Now. Ele também mexeu recentemente no Poderoso Chefão Parte 3, só que, ao contrário do Coppola, o George Lucas praticamente apagou o Star Wars original. É como se ele quisesse aplicar um truque Jedi na população mundial inteira, dizendo que esses não são os filmes que vocês estão procurando. Quando, na verdade, os filmes originais são os filmes que os fãs estão procurando ou tentando ter na coleção há muito tempo. O Coppola lançou, se não me engano, 3 ou 4 versões de Apocalipse Now recentemente em 4K. Todas elas. A mesma coisa com o Poderoso Chefão Parte 3. A versão Coda, que é infinitamente melhor que a versão original, está disponível. Mas a versão original também.
as duas em 4K. Blade Runner então nem se fala, né? São 5 versões de Blade Runner, inclusive o Ridley Scott só gosta de uma, mas todas estão disponíveis para os fãs assistirem. Você pode escolher qual que você quer. Eu mesmo assisto Blade Runner todo ano, porque é o meu filme preferido. E de vez em quando eu quero assistir a versão para cinema com a narração, ou às vezes eu quero assistir a versão inacabada que foi exibida lá para teste com o público. E às vezes quero assistir a versão final, que também considero melhor que todas as outras. Mas com Star Wars isso não é possível. O próprio criador tentando apagar a sua criação máxima, tentando fazer a gente acreditar que as edições especiais têm algo a mais, têm algo de especial em relação àquela que fez o mundo inteiro se apegar à sua criação. E o mais estranho disso tudo, ou talvez o pior disso tudo, seja a falta de tato do George Lucas com aqueles que ajudaram ele a criar Star Wars desde o começo. Se você quiser mostrar para o seu filho, para o seu neto, Star Wars como você conheceu, você não consegue. Bom, pelo menos não por meios oficiais, né? Porque, como eu falei, apesar do George Lucas tentar aplicar esse truque Jedi nos fãs, os fãs querem sim a versão original. Grupos se reúnem na internet para comprar edições em 35mm da época e tentar fazer a sua própria remasterização. Que, aliás, alguns fãs conseguiram de fato fazer isso de forma maravilhosa, com o material que eles tinham em mãos ali, que era um material já antigo, desgastado. Conseguiram fazer remasterização quadro a quadro. E ficou ótimo, ficou excelente, mas imagina isso num trabalho profissional, num trabalho feito por quem remasterizou, por exemplo, O Poderoso Chefão. E eu não estou dizendo para ele simplesmente esquecer as edições especiais, não. Pode lançar as edições especiais, mas remasteriza as edições originais, tenta recuperar isso. A cada lançamento, Star Wars vai sofrendo alterações diferentes. Para você ter uma ideia, nem as edições especiais de 97 estão disponíveis em home video. É isso mesmo. As edições especiais lançadas em 97, a última vez que elas saíram da forma como elas foram exibidas nos cinemas foi em VHS. Para o lançamento em DVD, elas já sofreram alterações. No Blu-ray, mais alterações. Agora no 4K, mais alterações. Parece que Star Wars virou na mão do George Lucas um constante trabalho sendo desenvolvido que não acaba nunca. Tudo isso é motivação para vender na mídia física, para lucrar em cima da franquia. Tudo isso, menos lançar as edições originais. A última vez que a franquia original foi lançada foi de qualquer jeito, de uma forma assim que não demonstrava nem respeito aos fãs, que estavam comprando versões piratas de Star Wars, porque elas não existiam nos formatos mais recentes, como o DVD, por exemplo. Lançaram ali de qualquer forma, sequer remasterizando. Pegaram simplesmente a base de criação dos Laserdiscs, que aliás eu mostrei num unboxing recentemente por aqui, transferiram para DVD, nem alteraram o formato de tela, colocaram no formato 4x3 com letterbox e lançaram de qualquer jeito em discos bônus. Tudo bem, pode ser discos bônus, mas um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de carinho, né? Não é possível que o George Lucas tenha vergonha dos seus filmes originais, até porque é importantíssimo ter isso em mãos para a gente analisar a evolução dos efeitos visuais em 3 filmes. É notável que houve uma evolução e Star Wars é extremamente responsável por isso. Mas a gente não consegue. Se você quiser fazer um estudo sobre Star Wars, por exemplo, num curso de faculdade, não é possível que você vai mostrar para os seus alunos as versões com efeitos digitais, né? Aquilo não é da época, aquilo é anacrônico. Star Wars é grande demais, importante demais para a história do cinema para ficar relegada a essas decisões mercadológicas que parecem nem fazer mais sentido. Existe uma demanda para os filmes originais e mesmo assim eles não são lançados. Não é possível que o que para mim é a melhor experiência com Star Wars, afinal foi a forma como eu conheci a série e o que fez com que eu me apaixonasse pela série, possa ser algo que hoje só está disponível através da pirataria ou de mídias extremamente defasadas que, sinceramente, quem é que tem um aparelho de Laserdisc para poder assistir as versões originais numa TV gigante? Não dá. É horrível, é ridículo. Você tem que ter uma TV de tubo para assistir o Laserdisc sem perda de qualidade, né? Ou pelo menos sem a ilusão de perda de qualidade. O que os fãs pedem é muito simples. Respeito àquela franquia que, para muitos, foi responsável até por fazer com que as pessoas se apaixonassem por cinema em si. Quem sabe um dia a gente consiga ter
aquela experiência que a gente teve na nossa infância com uma versão remasterizada de verdade, em excelente qualidade, com o melhor que a tecnologia de remasterização pode nos oferecer, mas da forma original, como a gente se lembra de Guerra nas Estrelas. E você? Como foi a sua experiência com Star Wars? Foi lá no começo ou já foi com as edições especiais? Você concorda que as edições originais dos filmes devem estar disponíveis para a gente poder escolher qual assistir? Deixa aí na área de comentários, eu quero continuar esse papo com você. Aproveita também e fala aí embaixo se você conhece as duas edições, qual que você prefere, com alterações ou aquela versão original que passou nos cinemas e que foi responsável por fazer Star Wars se tornar o fenômeno que é hoje. Além de comentar aí embaixo, aproveita e compartilha esse vídeo com um fã de Star Wars que você conhece, que eu tenho certeza que também já falou para você que as melhores edições de Star Wars são as originais lá de 77, 80 e 83 e que também gostariam de ter elas em casa aí na prateleira ou pelo menos disponível no serviço de streaming. Ajude o Cinealerta a continuar produzindo conteúdo. padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso e que vai ajudar a gente a manter a produção dos vídeos e também dos nossos podcasts. Você também pode ajudar o Cinealerta a manter o conteúdo no ar fazendo suas compras na Amazon a partir do link que está aí embaixo. Aliás, no link aí embaixo tem um monte de coisa de Star Wars para você completar sua coleção. Então, clica aí, se você comprar pela Amazon através do link, já garante uma ajuda pra gente. Era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Valeu pela audiência e até a próxima.